Meus amigos, nós estamos acompanhando em tempo real o enterro da justiça no Brasil. Não a morte, porque ela já morreu há um bom tempo, não o seu velório, porque nós já passamos dessa fase. Estamos vendo apenas a última pá de cal ser lançada sobre a justiça brasileira, com mais esse desmando, essa atitude ditatorial por parte do senhor Alexandre de Moraes, Supremo Ministro brasileiro, Supremo Poder em atuação aqui no Brasil. O nosso Xerxes, como nós o conhecemos bem, cabeça daquilo que você sabe exatamente o que é, que decidiu atacar ainda mais o monarca, já vinha fazendo isso há algum tempo, o monarca bateu de frente com ele e agora ele resolveu subir o tom e aumentar ainda mais a sua atuação totalmente fora da lei, fora dos limites constitucionais, abriu um inquérito, que é o que ele sempre faz, uma coisa criminosa, abre inquéritos que não dão em lugar nenhum, não levam a lugar nenhum, não se transformam em processos para que as pessoas possam se defender legalmente, abriu um inquérito então contra o monarca e multou ele em R$300 mil. De uma vez, não, R$300 mil por dia de descumprimento de sua decisão judicial. Completamente absurda essa decisão, diga-se de passagem. Mas é claro que ele tentou bloquear esse valor e acabou descobrindo que não tem nada, não tem dinheiro nenhum nas contas do monarca, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui então, ver as possíveis repercussões desse caso, tentar entender o que está acontecendo. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, não é? Então isso aqui aconteceu no dia de hoje, 2 de agosto, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui, notícia quentinha, nem ia falar sobre isso, ia falar sobre outro tema, acabei passando isso aqui na frente, né? Mas então o ministro Alexandre de Moraes, o supremo poder do nosso país, multou o monarca em R$300 mil por dia, conforme eu falei, 300 mil por dia. Olha o tamanho disso aqui, dessa multa, olha a proporção dessa punição que o monarca está recebendo, né? Por quê? Porque ele descumpriu uma sentença que foi proferida anteriormente aí pelo STF e supostamente continuou criando canais de divulgação dos seus conteúdos na internet e atacando as instituições democráticas, que é a grande desculpa aí dessa história. E aí o Alexandre de Moraes foi além dessa questão da multa de R$300 mil por dia, mandou instaurar um inquérito contra o monarca para apuração do crime de desobediência à decisão judicial e também mandou que fosse suspensa aí imediatamente a monetização de todos os canais do monarca em 19 plataformas digitais. Olha que coisa assim terrível, que coisa totalmente desproporcional, sendo que se essas plataformas não fizerem isso, elas próprias serão multadas em R$100 mil por dia de descumprimento. Olha a proporção disso aqui, o tamanho das multas que estão sendo aplicadas contra um produtor de conteúdo, que é o que o monarca sempre faz nessa história aí, né? E aí aqui a decisão do Alexandre de Moraes traz o seguinte texto, né? O pessoal do Antagonista reproduziu um trecho aqui dessa decisão. Não satisfeito, Bruno Monteiro Ayub, que é o nome real do monarca, né? Prossegue em seu intento delitivo. Olha que terminologia, né? Que juridiquês para tentar validar e defender o indefensável. Em 10 de julho de 2023, publica nova entrevista com mais de 3 horas de duração sob o título Monarch Talks 190, desta feita tendo como entrevistada a pessoa de Alan dos Santos, né, outro desafeto do Alexandre de Moraes, provavelmente o maior de todos, outro que é vítima de um inquérito interminável, totalmente arbitrário, totalmente ditatorial. Prosseguindo aqui, na rede Rumble e também uma versão menor no canal YouTube, em que volta a proferir novos ataques à Suprema Corte, né? Eles são intocáveis, essa é a verdade, você não pode criticá-los, você não pode apontar os erros, os desmandos, os absurdos ditatoriais inconstitucionais que a Suprema Corte do nosso país comete. Isso é impossível, você não pode fazer porque você está cometendo o pior dos crimes. Então Alexandre de Moraes destaca a criação de novos perfis em redes sociais por parte aí do monarca, que é algo que se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir e reproduzir conteúdo que já foi objeto de bloqueio nesses autos, veiculando novos ataques, violando decisão judicial, o que pode caracterizar inclusive o crime de desobediência, que é a tal da motivação para o inquérito que foi aberto contra o monarca, né? E aí o STF imediatamente enviou um ofício para o Banco Central para que
que seja realizado o bloqueio imediato do valor integral dessas multas aí nas contas do monarca, nas diversas instituições bancárias aí em atuação no Brasil e aplicações financeiras também, porque você sabe bem que se você tem dinheiro em banco, em alguma coisa assim formal, qualquer valor formal aqui no Brasil, isso não é seu, isso está em poder do Estado, ele se utiliza disso aí como ele bem entender, quando ele determinar. Porém, qual não foi a surpresa aí, provavelmente do senhor Alexandre de Moraes, quando ele recebeu a resposta por parte do Bradesco aí, informando que o monarca, na verdade, não tem saldo nenhum em suas contas bancárias, né? Olha só que coisa, né? Conforme o próprio Bradesco informou logo na sequência aí ao Alexandre de Moraes, as contas em nome do Bruno Monteiro Ayub, o monarca, não possuem saldo disponível, né? E eles informam também, além dessa questão das contas correntes e poupança e tudo mais, que não localizaram a existência de aplicações financeiras em nome do envolvido supramencionado, né? Então, tentaram roubar o dinheiro do monarca, tentaram tirar à força aí usando o aparato estatal o dinheiro dele, e não acharam absolutamente nada, né? Então o que eu tenho pra mim? O que eu acho? Que o monarca não tem dinheiro nenhum? Claro que não, eu acredito que ele já estava preparado para isso, ele já contava com isso, inclusive, ele sabia que seria alvo de alguma coisa do tipo aí, de algum ataque muito pesado por parte do STF, e se preparou, se precaviu em relação a isso. Com bitcoins, talvez eu apostaria nisso, né? Aliás, eu acredito que se ele fez isso de fato, ele fez o certo que todo mundo deveria fazer, que é não falar abertamente que tem bitcoins, que investe em bitcoin. Na verdade, ele foi até um pouco cético em relação a isso. Então, se ele resguardou o seu patrimônio em bitcoins e uma carteira privada, ele fez certinho o que tem que fazer, seguiu o manual do bitcoinheiro de uma forma assim muito precisa, né? Não saiu falando publicamente, dando provas públicas de que ele tem bitcoins, guardou isso muito bem guardado, de forma que quando o Estado veio roubar o seu patrimônio, não encontraram mais nada aí, nada que estivesse em seu nome, nada que estivesse em seu poder dentro das esferas de atuação do Estado, não é? Mas é importante frisar aqui, o ponto maior dessa história não é o fato do monarca ter conseguido salvar o seu patrimônio, ao que tudo indica, né? Não tenho certeza, é o que me parece, nada disso. Acredito até, inclusive, que o monarca já tenha planos para deixar o Brasil, porque a coisa vai ficar feia pro lado dele, pode ter certeza disso. Isso sim é uma pessoa ser exilada, né? O Alan dos Santos é um exilado. Por mais que ele tenha ido por conta própria para lá, ele sim é um exilado. Não isso que o Jean Willis diz que foi, né? Ah, eu fui exilado. Claro que não, ninguém estava ameaçando o cara aqui no Brasil, não tinha problema nenhum para ele estava agindo normalmente, continua agindo normalmente também sem problemas. Agora, o Alan dos Santos está refugiado fora do país, porque aqui a ditadura pegou ele com força, né? Então não me surpreenderia que o monarca seguisse por esse caminho muito em breve, porque o caldo vai entornar para ele, pode ter certeza disso. Mas o grande ponto aqui, a questão a nos chamar a atenção, é a ação do Alexandre de Moraes, a desproporcionalidade disso. Ah, o monarca está prejudicando a democracia, as instituições, e no final vamos mencionar aqui tudo o que o Alexandre de Moraes falou a respeito da liberdade de expressão. Ah, mas o monarca está descumprindo ordem judicial em relação a isso. Cara, ele é um produtor de conteúdo na internet, tem um público que é muito nichado, ele não está falando para o grande público em geral, não está falando na TV aberta, não está falando para milhões de pessoas a todo momento, não, ele tem um público já muito estabelecido que de uma forma ou outra concorda com algum dos seus pontos, já tem uma mentalidade nesse sentido. O monarca não está convertendo ninguém contra a democracia ou sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Então por que aplicar uma multa desse tamanho, 300 mil reais por dia, para um cara que simplesmente está falando, está expondo uma opinião, está expondo aí o seu ponto de vista sobre algo, está ouvindo a opinião de outras pessoas que não concordam com Alexandre de Moraes, que não rezam pela cartilha do establishment político midiático brasileiro. Esse é o grande crime que ele está cometendo, é por isso que ele está sendo multado em tanto dinheiro assim. Poxa, 300 mil reais por dia de descumprimento de uma decisão judicial, isso é um absurdo total. E volto a dizer, estamos falando aqui de uma coisa que vai ser um inquérito a ser instaurado, não tem processo, ele não foi processado formalmente, não foram colocadas acusações contra ele não teve a oportunidade de se defender em juízo. Me diga se isso parece justiça para você, se isso tem um cheiro, tem um odor da boa justiça.
Se isso parece ser um devido processo legal, que se esperaria de uma corte constitucional como o STF? Ninguém viola mais a Constituição, ninguém viola mais o direito, ninguém viola mais a justiça, a definição da justiça enquanto si própria, do que o próprio STF. Tem feito isso reiteradas vezes e o senhor Alexandre de Moraes é o principal nome nesse sentido, o principal executor dessa ditadura jurídica que tem imperado sobre o Brasil e vitimado um monte de pessoas que simplesmente abriram a boca para falar, para expor uma ideia. E eu trago aqui então o que o senhor Alexandre de Moraes falou a esse respeito aqui no seu despacho, condenando aí o monarca sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de possibilidade de defesa. O Xandão falou o seguinte aqui: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honras alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. Na verdade, para o senhor Alexandre de Moraes, liberdade de expressão é apenas falar aquilo que ele aprova, aquilo que ele aceita. Todo o restante é imediatamente taxado como crime, deve ser proibido, deve ser multado, deve ser recolhido, deve ser interditado, não é? Então, para o senhor Alexandre de Moraes, a única liberdade de expressão que existe é falar aquilo que ele gosta, é aquilo que ele quer ouvir, né? Porém, para tristeza dele, não digo para que ele arranque os seus cabelos porque ele não os tem, mas para sua imensa tristeza, nem tudo pode ser feito pelo Estado. Por exemplo, tirar o patrimônio de uma pessoa que não tem patrimônio nenhum, né? Quero ver ele cobrar essas multas do monarca se o monarca realmente tiver salvado o seu patrimônio longe das garras do Estado, né? Mas não deixa de ser muito triste isso que nós estamos vendo, porque, volto a frisar, esse é o enterro da justiça brasileira que já morreu há muito tempo, assassinada de forma cruel por esses supremos ministros da nossa Suprema Corte, entre aspas, constitucional. Mas o que você achou deste comentário? O que você achou dessa notícia? O que você achou da atitude do monarca? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.